Olá, meus amigos, hoje eu trago um programa especial. Nós temos um título aqui na nossa programação chamado Converse com a Gente e geralmente eu vou até o local para mostrar para as pessoas como é a atividade, faço um bate-papo, independente da categoria dela. Mas hoje é um trabalho especial, tá? É um trabalho especial que me foi passado, um desafio importante, tá? Que para mim é muito honrosa. E lógico, nós vamos estar conversando com uma pessoa direto da cidade de Tefé. Tefé fica localizado no estado do Amazonas, tá? É um local assim onde o acesso é bem complicado e você vai entender a dificuldade porque você vai ver a conversa que eu tive com essa pessoa. Bom, primeiramente eu quero agradecer você que nos acompanha aqui no canal de televisão, pela TVR, e lógico, nós estamos passando também para a igreja da Assembleia de Deus no Ministério do Belém, Campo de Marília. Bom, preste atenção do que nós vamos falar. O pastor Antônio é com quem eu vou conversar agora, tá? Nós gravamos imagens com ele, fizemos uma entrevista com várias imagens, porque ele me disse o seguinte: William, não consigo fazer uma videoconferência com você devido à dificuldade de transmissão de internet. Nós queríamos fazer um trabalho ao vivo, bate-papo assim, via Skype, né? E a intenção ainda era colocar dentro da igreja esse bate-papo via Skype, mas a dificuldade do local de não ter condições tecnológicas apropriadas fez que eu mandasse as perguntas para ele e ele me mandava em vídeo as respostas e deu certo, né? Ele disse assim que uma das dificuldades dele lá é que tem momento que cai a energia e acabou, aí para tudo, para a internet, para tudo. Então, para você ver, é um local difícil. Tefé é um município do estado do Amazonas, aonde é o Rio Negro, que é o que abastece lá, e o Rio Tefé, e é muita dificuldade que eles enfrentam. Bom, eu fiz várias perguntas. Antes de começar com as perguntas, você vai ver algumas imagens que eu vou pedir para colocar, para a produção colocar, são as imagens do trabalho que ele está fazendo. Primeira imagem que eu vou pedir, eles estão trabalhando, né, para fazer uma igreja. Uma igreja, você vai ver daqui a pouco ele dizendo o seguinte: William, nós pagamos R$ 1.800 de aluguel por mês. Esse último mês nós conseguimos pagar com uma certa dificuldade, ele disse, mas ele fala também que ele não sabe como vai ser esse mês. Ele não sabe como vai ser esse mês. Então, nas imagens que você vai ver na tela cheia, produção, você vê a imagem da construção. Aí essa imagem que você vê é a construção que está acontecendo lá no município de Tefé, no estado do Amazonas, tá? Outro trabalho que eu vou pedir para a produção colocar é o trabalho do batismo. Eles estão fazendo, quando poderia se reunir, são as imagens, as últimas imagens dele, né? Você vê o batismo no rio, tá? Essas imagens que você vai vendo aí são batismo no rio. Então, quando nós aqui, ou qualquer lugar do Brasil, adota uma pessoa e lança para um campo para fazer um trabalho de evangelização, o que acontece? É uma responsabilidade muito grande, porque você tirou a pessoa da zona de conforto dela e levou para um estado às vezes de calamidade. Essa é a verdade. E nós temos muita responsabilidade de ajudar essa pessoa, porque, vou repetir, nós tiramos essa pessoa da zona de conforto dela, teoricamente dizendo, onde ela tinha todos os acessos logísticos de supermercado, de família, de ônibus, de metrô, de trem, de carro, né? E levamos a pessoa às vezes para um estado que não é da cultura tradicional dele, então ele tem que se adaptar e, além do mais, ele não tem muito acesso, porque a dificuldade é gigante. Eu vou provar isso para você que me assiste, tá? Vamos lá. Eu mostrei então a construção, mostrei o batismo. Eu quero trazer a primeira pergunta no ar. Eu fiz a primeira pergunta para o pastor Antônio, tá? Só para antes de começar a primeira pergunta, eu vou pedir para a produção colocar a imagem do alto do município de Tefé. Você vê que é uma cidade muito pequena. Você está vendo aí? É uma cidade muito pequena, tem um aeroporto aí, tá? Tem um aeroporto aí e você vê as imagens aí na tela, tá? Vamos começar com as perguntas com o pastor Antônio, do município de Tefé, tá? A primeira pergunta que eu fiz para o pastor foi o seguinte: pastor, como que é o trabalho missionário no município de Tefé e quais as dificuldades que o senhor tem enfrentado para levar a obra missionária avante? Na tela. A paz do Senhor, meus irmãos, a todos os irmãos da congregação da Igreja Assembleia de Deus Belém em Pompeia. Meus irmãos, o trabalho no Amazonas, ele
É um trabalho muitas vezes difícil, porque nós não temos rodovia, estrada que liga o nosso município. Tefé está às margens do Rio Solimões e Rio Tefé, a 750 quilômetros da cidade de Manaus, sentido a Colômbia e o Peru. Então nós temos uma dificuldade, porque tudo que vai se fazer é através de barco. O acesso à nossa cidade é de barco ou avião. Não tem outro meio para acessar a nossa cidade, a cidade de Tefé. Como a maioria das nossas congregações fica às margens do rio, nós temos congregação 7 horas, nós temos congregação 20 horas de barco, 40 horas, 46 horas e até 5 dias navegando 24 horas para poder chegar a fazer uma visita pastoral. Então essa é uma dificuldade muito grande que temos no Amazonas. A segunda dificuldade, talvez vocês olhem aí nas igrejas, os púlpitos cheios. Aqui nós temos 2 obreiros no máximo para atender 10, 11 congregações que nós temos. Nós temos 3 congregações fechadas por falta de dirigente. Nós não temos obreiro, irmãos. Todo o pescoço que deu para amarrar uma gravata, a gente fizemos isto. E então a falta de obreiro é muito grande. O trabalho podia ser bem maior se tivesse pessoas com chamada para atender a obra, mas infelizmente não temos pessoa para nos ajudar no momento. Bom, você viu a primeira pergunta que eu fiz para o pastor, tá? Volto a dizer, é um trabalho que não é fácil, é um trabalho com muita dificuldade, é um trabalho que ele necessita de barco para tudo que ele tiver que fazer, tá? Você vai vendo na conversa que eu vou tendo com ele. A outra pergunta que eu fiz foi o seguinte: como tem sido a obra de Deus na região aí, no município de Tefé, onde ele faz o trabalho missionário dele, no meio dessa pandemia? Vamos refrescar a mente, Manaus está num colapso na área de saúde. Você que assiste televisão, que eu acredito que sim, você deve ter visto na sua TV, ou num rádio, ou até mesmo no jornal, o governo federal mandando um avião cargueiro do exército para levar cilindro de oxigênio. Não sei se você sabe, mas a Marinha mandou o seu navio cheio de oxigênio. Não sei se você sabe, mandou para Manaus. Chegou em Manaus caminhões da Huartes Martins direto da Venezuela, porque é muita dificuldade. Então, como que está sendo o trabalho em meio dessa pandemia, desse problema todo que está acontecendo lá? Como que tem sido esse trabalho? Foi a pergunta que eu fiz para o pastor. Na tela, produção. Falando sobre a pandemia, nosso município, por ser um município polo, nós temos na nossa região aproximadamente 9 cidades que dependem da cidade de Tefé. Financeiro, transporte, outros bancos, né? E então, o que acontece? A aglomeração de pessoas que procura a sede do município, hospitais e assim por diante é muito grande. E isso eleva o número de pessoas internadas, óbito. Nós estamos com 140 pessoas até ontem que faleceram. O hospital está transbordando de gente e muitos irmãos da nossa igreja foram infectados e graças a Deus não morreram nenhum até agora, se recuperaram, outros estão se recuperando. E então, só que fomos atingidos, porque vamos para 60 dias a igreja fechada, a gente paga aluguel, R$ 1.800 por mês, o aluguel do salão. Esse mês ainda conseguimos negociar e pagar, mês que vem não sabemos como vai ser. E fomos atingidos. Os crentes não procuram a gente para trazer a oferta, o dízimo. As autoridades não liberou, então nós estamos tentando fazer culto nos lares. Aí vem o lado, né, que as pessoas estão com medo de receber, fazer o culto nos lares,
o medo de se contaminar. Aí uns dão uma desculpa, outros já são diretos, não, deixa passar, tá bom, a gente... Então nós estamos num momento muito difícil. As congregações do interior, da cabeceira lá dos rios, eles continuam praticamente normal, fazendo as reuniões, os cultos, só que estão isolados. Nós estamos com 3 famílias, onde nós temos uma igreja flutuante, fica 20 horas. Nós não temos acesso, não sabemos como é que eles estão. Lá não tem telefone, não tem barco para ir, não sabemos se eles estão bem, se está tendo o que comer. E então nós estamos vivendo um momento muito difícil que essa pandemia trouxe e atingiu de cheio a nossa igreja. Outra pergunta que eu fiz para o pastor, um trabalho que nós deixamos a desejar. William, eu vou falar para você que nós deixamos a desejar. Nós deixamos a desejar, né? Nós deixamos. Nós somos uma pessoa que pregamos muito assim: irmãos, vamos abençoar o próximo, né? Vamos ajudar o próximo, vamos que vamos, né? Eu pergunto, quando foi a última vez que eu levei um pacote de arroz para a igreja para ajudar o próximo? Para criar uma cesta básica? Entendeu? E eu fiz essa pergunta para o pastor: pastor, como que é a obra missionária na assistência social aí de Tefé? Porque eu, como jornalista, imagino que o negócio lá é pior do que aqui. Porque lá é tudo barco. Veja o que ele fala. Sobre a ajuda para nos mantermos aqui. Isso é muito importante, porque a nossa região não tem indústria, não tem fábrica, não tem nada. É só o comércio local. E a igreja está em expansão, em crescimento. Nós temos o Campo de Marília, através do pastor Elande, que nos ajuda, manda uma oferta mensal. E somos gratos por isso, por todos os irmãos que, de uma forma direta ou indireta, têm contribuído para que nós possamos continuar. Para você ter uma ideia, uma viagem dessa na congregação mais perto, que é 7 horas, com um pequeno barco da igreja que nós temos, nosso barquinho missionário, nós gastamos R$500 de óleo diesel para ir e voltar. Gastava, né? Porque essa semana o óleo subiu, já está R$5,10 o litro do óleo diesel aqui na nossa cidade. Então nós temos a ajuda do pastor Elante, temos também a ajuda do pastor Israel Padilha, Siqueira, da cidade de Piedade, pastor Reuel, também lá na cidade de Registro. E esses irmãos têm contribuído, nos ajudado a manter famílias e também fazer a obra do Senhor. Quando ele mencionou para mim, ele mencionou um momento, a questão do custo. Eu não sei se a produção já colocou, se não colocou, eu vou pedir para colocar agora. Ele falou sobre o custo de manter o seu navio, a sua embarcação missionária, seu barco missionário, né? Ele tem um barquinho, né? O seu barquinho, que ele faz visitas nas aldeias, vamos dizer, nos municípios menores, porque tudo é rio, como eu já disse, né? Se não colocou, eu vou pedir para colocar. Se colocou, eu vou pedir para recolocar o que ele diz, o que ele fala sobre a questão da dificuldade que ele tem sobre o deslocamento e o custo. O custo, porque isso é obra social, porque às vezes ele precisa levar uma ajuda para a pessoa. E como que ele vai mandar algo para a pessoa se não tem? Olha, nós temos uma realidade nossa aqui no estado de São Paulo, onde os agricultores fizeram um protesto contra o aumento do ICMS, não foi? Vocês lembram disso? Se você não assiste TV, não lê notícia, você então não ouviu isso, né? Tanto que se você for agora para um posto de gasolina, R$4,84, R$4,74 o litro da gasolina. Ele fala que o litro do óleo diesel está a R$5,10. Então, pois bem, nós temos a nossa dificuldade aqui, imagina num local como ele. Os caminhoneiros aqui na nossa região tá brigando, bravo, porque tá se pagando R$3,89.
Lá já chegou a 5,10. Então, ele fala sobre essa dificuldade da locomoção de tal lugar para tal lugar, e eu quero pedir para a produção colocar, se já colocou, nós vamos repetir, se não colocou, na tela. Sobre a ajuda para nos mantermos aqui. Isso é muito importante, porque a nossa região não tem indústria, não tem fábrica, não tem nada. É só o comércio local. E a igreja está em expansão, em crescimento. Nós temos o Campo de Marília, através do pastor Elande, que nos ajuda, manda uma oferta mensal. E somos gratos por isso, por todos os irmãos que, de uma forma direta ou indireta, têm contribuído para que nós possamos continuar. Para você ter uma ideia, uma viagem dessa na congregação mais perto, que é 7 horas, com um pequeno barco da igreja, que nós temos nosso barquinho missionário, nós gastamos R$500 de óleo diesel para ir e voltar. Gastava, né? Porque essa semana o óleo subiu, já está R$5,10 o litro do óleo diesel aqui na nossa cidade. Então nós temos a ajuda do pastor Elante, temos também a ajuda do pastor Israel Padilha, Siqueira, da cidade de Piedade, pastor Reuel, também lá na cidade de Registro. E esses irmãos têm contribuído, nos ajudado a manter famílias e também fazer a obra do Senhor. Essa é a realidade do município de Tefé. Essa é a realidade do município de Tefé, onde o povo precisa da nossa ajuda. Então você vê o que ele fala, ele toca no assunto e fala assim: irmãos, você que ajuda com R$10, irmãos, nós que podemos ajudar a abrir a mão, não tem como eu e você mandar uma cesta básica para aquele local, não dá, tá? Eu tenho um trabalho aí, fora de televisão, que é a TVR, eu trabalho com transporte. Eu tenho um segundo meio de recurso, que é a área de transporte. Só para você ter uma ideia do impacto, uma carreta que sai daqui do estado aqui de Pompeia até Belém, sabe quanto custa para mim? R$15.000, uma carreta. Agora eu pergunto, você tem ideia quanto custaria para nós mandarmos cestas básicas, mandar algo para Tefé? Lembrando que para você sair, para chegar até Tefé de carro, você tem que sair aqui de São Paulo, tá? Pegar a BR, você vai passar por Brasília, Goiânia, Goiás, você vai passar por Paraíso do Tocantins, vai passar próximo a Marabá, vai chegar em Belém, pegar a balsa, mais ou menos de 5 a 8 dias de balsa até Manaus, se não tiver direto, saindo de Belém direto para Tefé. Se não tiver direto, tiver que passar por Manaus, é 8 dias de balsa. Se você não sabe o que é a balsa, põe na tela, produção, o que é a balsa para chegar em Tefé. Põe na tela. Essas imagens que vocês estão vendo é a balsa. Só que essas imagens é para chegar em Manaus, tá? Essas imagens é para chegar em Manaus. Repito, se em Belém não tiver balsa direto para Tefé, esse é o projeto de carro. Você tem que passar por isso aí, olha. Chegando em Manaus, você pega um outro meio de barco para chegar em Tefé, porque Tefé é uma ilha. Então essas imagens que vocês estão vendo é a realidade do Amazonas, do estado do Amazonas, para as coisas chegarem nos locais. Então não tem como nós encaminhar algo pelo barco, é difícil para nós, é muito dificultoso. O custo operacional para fazer ele sair lá de Tefé e ir até Manaus ou até Belém é muito caro, por causa do diesel, né? É muito caro, 8 dias de Manaus para Belém, é 7 dias, porque de Belém para Manaus é 8, porque é subida, nós chamamos, é o contra o rio. De Manaus para Belém é a descida, é a favor do rio, você ganha um dia. Pensa 8 dias dentro de um barco, 24 horas o bicho rodando, é 24 horas, o barco não tem parada de descanso, o barco é 24 horas, tá? Então o que nós temos que fazer? Ajudar. Como? É mandando dinheiro para lá via banco. Então se você que está me assistindo do outro lado entende a dificuldade desse pastor, entenda isso, ajude, tá? É muito importante, eu faço questão de fazer isso, de mostrar
para o público o que é a dificuldade de uma pessoa que sai da sua área de origem e vai para um campo missionário. Fiz questão de colocar na televisão, porque as pessoas não têm ideia o que é um missionário. Tá? O missionário, ele dá a vida pela obra de Deus. O missionário, ele dá a vida para aquilo que se acontece no seu dia a dia. O missionário, ele deixa de comer para dar para a boca dos seus fiéis. O missionário de verdade, que tem chamada, viu? E lógico, num caso desse é muito fácil ser, aí é a hora de você ver se é crente ou não é. Porque na nossa região tem muita gente querendo palco e pouca gente querendo obra. Sobre ação social na nossa região, também é um detalhe muito importante. Quando você chega nas nossas congregações, eu lembro como hoje, que uma pessoa da cidade de Votuporanga, ele nos doou 200 par de tênis. E eu levei para várias congregações. Eu me lembro como hoje, um dos menininhos de 6 para 7 anos, ele ganhou um par de tênis. E quando chegou a hora do culto, a mãe dele queria dar um banho, trocar ele para ir para o culto, né? E ele não quis tirar o tênis dos pés. Era o primeiro calçado que ele estava colocando nos pés. E na hora do culto, sentaram todos nos primeiros bancos e levantavam os pés e encostavam um pé um no outro, mostrando aqueles tênis, né? A alegria é muito grande. Então, não só essa parte, mas a parte de alimentação. Também lembrando aqui para você, talvez você tenha uma Bíblia, você tenha uma harpa, muitas vezes nem leva para a igreja. E aqui nós temos uma carência muito grande de harpa cristã, né? De Bíblia, para doar para os novos convertidos, para as pessoas que aceitam Jesus como Salvador. Então, muitas das vezes nós fazemos aqui na ceia uma campanha do quilo, outra vez nós pegamos algumas ofertas, compramos cesta básica e doamos para os irmãos, levamos no barco nas nossas viagens para levar. Porque quando chega lá, muitas vezes, eles dependem da caça e do peixe. Depende do dia de chuva, essas coisas, eles não conseguem pegar o peixe, não conseguem caçar. E chega lá, eles não têm nada, por incrível que pareça, eles não têm nada para comer. Entendeu? É muita gente querendo palco. Agora pergunta para essas pessoas que querem subir no altar. Eu vou te colocar dentro de um barco. Tu vai ficar 8 dias dentro do barco, depois mais 5 dias até ter fé, até 4 dias até ter fé. E lá você vai ficar 3 meses fazendo a obra, depois você volta para cá e você me conta. Será que vai? Então eu quero mandar um abraço para o pastor Antônio, que nos cedeu essa entrevista, tá? Ele mandou essas mensagens e ele deu suas conclusões, né? A sua finalização. E eu vou pedir para a produção me colocar no ar. Meus irmãos, por fim eu quero deixar uma palavra sobre a obra missionária. Você que faz missão, ora pela obra missionária, contribui, continue fazendo isso. É um segredo que todos os crentes deviam descobrir. Estou no campo missionário, só aqui na cidade de Tefé há 14 anos. São mais de 20 anos fazendo missão. Olha, esses dias atrás, eu precisava fazer uma viagem. E eu não tinha o dinheiro para fazer a viagem. Precisava de gasolina. Eu liguei para uma pessoa, um irmão, e falei para ele que eu precisava de gasolina para ir atender um trabalho. E ele foi até meio irônico e me disse assim, eu vou mandar o dinheiro para a gasolina, mas eu quero o resultado de 7 almas. 7 almas. Tá bom, ele me mandou R$100 e eu fui fazer a viagem. Quando eu cheguei lá, naveguei 13 horas numa canoa e ao chegar na tarde, já quase escurecendo,
uma senhora me recepcionou, uma criança no colo, e perguntou: o senhor que é o pastor, é o missionário? Eu falei: sou eu mesmo. Então está aqui essa criança, já enterrei um e vou sepultar o outro. Então quero ver se seu Deus pode fazer alguma coisa. E eu garanto para você que eu gelei, não sabia o que fazer, não tinha como voltar, o lugar era muito longe, perigoso, onça, outros animais. Mas com poucas palavras eu orei, falei para Jesus, se ele ressuscitasse aquela criança, aquelas famílias, aquelas pessoas podiam aceitar Jesus como Salvador. Eu entreguei a criança novamente, aí eles permitiram que eu entrasse na casa. Era uma casa grande, o homem, o mais velho, o seu André, era casado com 3 irmãs, todo mundo morava numa casa só, tinha 57 pessoas naquele casarão. Quando eu estava por ali, conversando, eu vi uma correria, corre daqui, corre de lá, a mulher abanando o fogo para fazer um mingau, e eu perguntei para ela: o que é que está acontecendo? Ela falou: não é que aquele menino que o senhor orou está chorando querendo mamar? Aleluia. Então foi uma revolução muito grande, e eu peguei um tromboninho que eu tinha levado na canoa, toquei vários hinos. Conclusão: ficamos 3 dias neste lugar e 57 almas aceitaram Jesus como Salvador, e uma criança Jesus ressuscitou. Então, meu irmão, você que ama a obra missionária, que talvez nunca enfiou a mão no bolso para dar 10 reais, mas a partir de hoje contribui, porque a sua oferta, a sua contribuição, ela tem um valor muito grande no campo missionário, na obra aqui, principalmente nesse lugar mais distante. Portanto, Deus vos abençoe e um forte abraço para todos vocês. Bom, pessoal, esse foi o Conversa com a Gente de hoje, tá? Eu quero agradecer você que me acompanhou e você que me assiste na congregação. Tem mais, não acabou não, tem mais.